Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, novamente. Tomando chimarrão. Tomando chimarrão. E a gente espera mais essa noite de ser bênção, de ajudar a gente a trazer esse crescimento para a nossa vida, né? Porque se não for da prática, ninguém aprende nada, só na teoria não dá, né? E, nossa, é tanto aprendizado todos os dias a gente tem aprendizado. Né? E essa semana me veio muito a questão de Colossenses 2:10. O Novo Testamento, né, que foi a proposta para a gente estar estudando, ele nada mais é do que apresentar a pessoa de Cristo. E esses dias, essa semana mesmo, né, teve tantos eventos que aconteceram na minha vida que me faz enxergar de que quando a gente conhece, quando a gente tem um conhecimento de alguém, e esse alguém é nosso parceiro, esse alguém é alguém que a gente pode confiar, o que a gente faz? A gente gruda, né? A gente gruda e não larga, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente mostra para essa pessoa, a gente quer conversar com essa pessoa, a gente quer dividir com essa pessoa, né? E o Novo Testamento, que é João, ele começa a falar sobre quem é Jesus, né? Todos os textos estão falando da pessoa de Jesus. Ali realmente a questão ali é cristocêntrica, né? Jesus no centro. E é interessante porque não é a igreja, não é Deus, é Jesus. Olha que interessante. E aí, João, ele começa a falar quando ele começa a trabalhar, eu não vou dar isso aqui, porque eu quero dar no estudo, né? Eu quero fazer esse estudo, não vou ficar falando, mas não vou dar tudo, mas vou passar por ele. Então, João, quando ele começa lá, ele pega uns assuntos que já estavam acontecendo na região, na cidade em que ele vivia, sobre a questão do movimento. Tinha um filósofo que ele falava, que era aquele cara que a gente estava assim, você não entra no mar 2 vezes, porque se você entrou e você saiu, você entra de novo no mesmo mar 2 vezes, né? Você entra de novo, não é mais aqui, né? Então, assim, é muito interessante, porque ele trazia a ideia de que tudo estava em movimento. E também trazia a ideia de que a fala fazia uma intervenção nesse movimento. Olha que doideira! Acontecia isso naquela cidade. E aí ele, né, pega lá esse gancho que eles pegam, desse cara que eu esqueci o nome dele é horrível. E eu esqueci, mas lá no estudo está lá. Ele pega lá esse gancho desse filósofo e ele diz assim, tipo isso, né? Você não sabe, olha, está tudo em movimento e a palavra, o logos, né, o verbo, ele faz uma interação nesse movimento. Porque até aquilo que a gente fala, tudo é energia, então o que a gente fala faz uma diferença. E aí João fala assim, isso que ele falou, isso que ele fala é verdade mesmo. E o verbo se fez carne porque eu sou o testemunho. Entenderam isso? Quem é? Carla quer levantar, não? Desculpa. E aí, eu sou testemunha disso, porque estava acontecendo naquela época, e aí a palavra que dizia que ia vir o Filho de Deus.
em que ia vir o Cordeiro. E essa palavra fez uma intervenção e ela se tornou carne. Por isso é que ele traz essa história do e o verbo se tornou carne. Então, assim, o filósofo ele foi só até uma parte. João trouxe a novidade. Ele foi como testemunha, né? Eu sou testemunho de que é verdade isso aí, ó. E ela fez intervenção, e essa palavra que fez a intervenção no tempo, na história, ela se tornou carne. E ele é Jesus. E ele começa a falar sobre quem é a pessoa de Jesus, né? E aí eu tava em Colossenses 10, né? Eu trouxe ele, não. E aí eu tava, esses dias eu estava pensando sobre como que foi toda a minha trajetória. E eu acredito, cara, se eu tivesse que começar de novo, faria a mesma coisa, né? A nossa trajetória, e é interessante porque eu entendi Jesus logo no início como meu mestre. Por isso que me chamavam de cristocêntrica na igreja. Como se isso fosse um erro. Não é mais cristocêntrica, não é aquele que coloca Cristo no centro? Sim. Eu falei, não, então isso está errado, né? E é interessante que a gente, que assim, não há uma defesa do movimento, né? Não há uma defesa. A ideia ali é que você esteja pegada a Deus. Ai, que horrível é isso que você está falando. O que é isso que você está falando? Deus é aquele que enviou Jesus, o seu filho, que representa ele aqui. Representou ele aqui. Jesus, o que Jesus fala? Jesus fala, aquele que vem a mim, né? Para você ir a Deus, você tem que ir a Jesus. Então, quem é que a gente tem que estar apegado e andando junto com Jesus? Porque você não tem condição de andar junto com Deus. Quando a gente fala Deus, a gente tem, até é um inconsciente coletivo, a gente tem ele distante de nós, no trono. E foi por isso que ele mandou o Jesus aqui, para mostrar para a gente como que é através de Jesus. Para mostrar para a gente o amor dele através de Jesus. Entende? Então, eu falei, cara, e aí eu tenho vivido uma experiência muito doida de estar, né? Tem aquela música do Azar Borges, né? Isso me ajudou muito, que ele fala, que ele canta, né? Jesus, né? Jesus, né? Lembra dessa música? Jesus. É maravilhosa a história dessa música, é muito, muito legal. E aí, quando eu coloco aquela música e eu consigo, é como, sabe, se isso estivesse sendo cada vez mais real, a minha unidade com ele. E aí, quando... É o Rick sentiu. E aí, quando você tem uma unidade, é porque você ama. É porque ele falou isso para mim. Quando você se une a alguém, quando você tem uma unidade com alguém, é porque você ama e você confia. Então, você começa um processo de uma aliança, né? A aliança, ela não é um contrato, né? Ela é uma... A aliança, ela não tem meio nem fim, né? Ela é um contínuo nela mesma. Ela não existe essa coisa de desfazer a aliança. Ele não desfaz a aliança com a gente. E quando a gente pensa que desfez a aliança com ele, é que a gente nunca fez. Ô, Rose, fala, meu. Posso falar uma coisa? Hoje mesmo o Arthur estava me perguntando, meu filho, ô mãe, por que Jesus morreu na cruz por nós? Mas por que ele é Deus ou ele é Pai? Ele é Jesus ou ele... Como ele... Aí ficou nessa, né?
nessas perguntas. E hoje eu vejo que Jesus é para a gente a representação de um filho de Deus íntegro, com todo o Espírito Santo nele, né? É o segundo Adão. O Adão primeiro foi um Adão que foi deteriorado, né? E o segundo Adão, que é Jesus, é aquilo que é o ser humano vivendo com o Espírito Santo dentro. Né? É uma unidade né? Aquela coisa de ser um só mesmo. De ser um ser humano completo, né? Um ser humano perfeito, completo, cheio do Espírito de Deus, né? Exato. E assim, aí nós somos pequenos cristos, né? A proposta é essa, né? É que a gente seja cheio do Espírito. Essa unidade vai fazer você conhecê-lo. E conhecendo ele, você vai começar a ficar parecido com ele. Né? Porque quando a gente se une a alguém, cara, é muito doido. É como se você fosse um mesmo, né? Sim. Quando você se une a alguém que você confia, que você ama, você vai começar a pegar características desse alguém. Né? Você vai começar a pegar os trejeitos desse alguém. A gente fala, eu vou imitar não sei quem. Isso aí, ó, é exatamente essa unidade, essa. Eu vou fazer assim. Eu me lembro que um dia, quando eu era missionária, eu sou missionária, mas quando a igreja, a instituição me enxergava missionária, ainda, né, me enxergava missionária, teve uma época na minha vida que nessa época eu não trabalhava, não tinha uma renda, na verdade. Eu trabalhava, mas não tinha renda. Eu trabalhava cuidando das pessoas. E nessa época eu não ia ao mercado, eu não comprava roupa, e assim, era tudo providência mesmo de Deus. Nunca liguei para ninguém para falar, eu estou sem dinheiro, eu preciso, nunca. Sempre a providência veio dele. E aí eu me lembro que teve uma época que eu começava até a brincar com aquilo. Eu achava engraçado, porque assim, eu não ia para o mercado e cara, foi a época em que eu almoçava. Eu tomava café, bom, almoçava, lanchava e até jantava. Eu nem era muito de jantar. E aí, mas era muito engraçado. Cada vez era de uma forma diferente. E aí eu comecei a sacar, né, aqui. Eu falei, então, beleza. Eu hoje vou almoçar o quê, pai? Ó, tá quase a hora do almoço, eu falava, sabe? E aí teve um dia que eu falei para ele assim, Senhor, eu tô me sentindo sozinha, porque assim, o alimento chegava de várias formas, mas assim, para mim, Rose, divide comigo isso aqui, porque vai estragar lá em casa. Você se incomoda? Eu falei, de jeito nenhum, eu faço favor para você. E aí a pessoa me dava o troço lá, fica tranquila, eu faço favor. E era assim, sempre desse jeito, né? E aí um dia, aí nesse dia eu falei assim, eu queria tomar o café da manhã com alguém, queria tomar o café da manhã junto, né? Porque eu comia sempre sozinha. E aí eu acordei na minha casa, eu adorava aquela casa que eu morava, era uma delícia. Era uma casa pequena, mas eu amava, né? E aí eu acordei e lá, conversando com ele, não sei o quê. Aí a Suzane chega, que é uma grande amiga minha, chegou e falou, que jeitinho dela de bolinha aquela, você já tomou café? Eu falei, não, querida. Se falasse para ele tomar café lá em casa, eu ia falar, não tem. Porque, né? Não, querida. Aí ela, então você espera só um pouquinho? Eu falei, espero. Claro, espero, sim. Então, tá, eu já volto, tá? Aí foi lá rapidinho, aí trouxe bolo, trouxe café, trouxe não sei o quê. Ela, eu posso tomar café com você? Tá tudo aqui, ó. Aí eu falei, claro, te faço essa gentileza. Aí coloquei os pratos, ela colocou. A gente tem foto desse dia, assim, da gente rindo, da gente, sabe?
Muito lindo. Um café da manhã muito gostoso que a gente tomou. Então, assim, e agora eu já esqueci o que eu falei disso. Você estava falando sobre quando você se aproxima de alguém, você começa a aparecer com esse alguém. Mas aí você entrou nessas histórias. Uhum. Então, pois é. Mas eu perdi o fio da meada. Aí aí a gente tomou café. Ah, tá. Aí ela tomando café comigo e eu contando para ela, e eu contei para ela o que tinha acontecido, que eu tinha falado para Deus, que eu não queria só a providência, eu queria uma companhia, né? Porque eu adorava tomar. Eu sempre gostei, né, de comer junto, não sei o quê. E aí ela pegou e virou para mim e falou assim: Rose, ai, Rose, eu tenho feito lá na minha casa, como eu vejo você fazendo aqui, arrumar as coisas com amor, orado. E ela detestava a Bíblia, ela não gostava de Bíblia. E aí ela falou assim: você sabia o que foi que eu comprei? E aí foi lá e me mostrou que era a Bíblia, né? Que ela estava começando a ler a Bíblia, não sei o quê. E aí ela falou: quando eu tiver os meus filhos, eu vou levar isso tudinho que eu estou aprendendo com você, eu vou levar para os meus filhos. Eu quero a minha família assim. Então, assim, quando a gente confia, a gente quer fazer igual. A gente não quer fazer diferente. A gente quer fazer igual. E a gente quer realmente tudo aquilo que o outro tem, a gente quer para nós. Não é uma inveja, né? Mas é uma unidade. É uma referência. Então eu fiquei pensando, falei: Senhor, quantas pessoas estão longe de ti, de Jesus mesmo, sabe? Quantas pessoas estão perdidas. E aí vira essa coisa. Buscando a Deus, né? Vamos buscar a Deus, porque Deus está lá longe, está no trono dele, ele já mandou o representante dele, e a gente passa por cima do representante e quer ele, ou então a gente coloca em primeiro lugar o trabalho, a gente coloca em primeiro lugar o dinheiro que tem que ganhar, a gente coloca em primeiro lugar a família, a gente coloca... Né? E aí, quando o Novo Testamento... ele vai estar te apresentando Jesus. Não é para você passar por cima dele, não. Deus não vai ficar com problema, porque ele não tem problema. Ele é sarado. Ele mandou o filho dele para que você seguisse o filho dele. O Arthur realmente perguntou exatamente isso. O que Jesus veio fazer aqui, né? Por que ele morreu por nós? Aí eu comecei a explicar para ele, né? Que, olha, ele morreu porque nós precisávamos, nós somos pecadores. Para a gente ter uma unidade com o Pai, ele precisou pagar o preço para que a gente pudesse se sentir filho de Deus, para que a gente pudesse ser um com o Pai do céu. Aí ele falou assim: mas o Pai do céu não é Jesus? Aí eu falei: Arthur, ele é a personificação do Pai na Terra, ele é a figura, ele é o Filho, é uma extensão do Pai na Terra. Qual ele é de você? Qual o teu filho é de você? Igual ele é meu, né? Aí eu falei: sem Jesus, nós não poderíamos pensar que somos e não poderíamos nem ter a ligação com o Pai, que a gente não seria nem digno. A gente ia ver assim: nossa, sou tão pecador, como muita gente ainda acha, né? Sim. Eu sou tão pecador que eu não posso chegar no coração do Pai e nem dizer que eu posso ser um com o Pai. Sim, mas Jesus, que era perfeito... Mas olha que interessante, porque assim, criaram na gente essa necessidade de alcançar aquilo que a gente não alcança. Tanto não alcança que ele teve que mandar o representante. Então, assim, aquele que está ao nosso alcance, a gente está de bobeira, né? Ficou muito tempo, eu não estou mais não. Né? Os desavisados de bobeira, ele está ao nosso alcance. Então, assim, não é a igreja que eu preciso colocar em primeiro lugar, a instituição. Né? Eu não posso faltar à igreja.
Eu não posso faltar à escola. O que você não pode faltar é a comunhão. É na comunhão com ele, é na conexão com Jesus. Você não vai ter conexão com Deus sem Jesus. Veja bem, ó, eu não estou falando aqui uma coisa que não está na Bíblia, está na Bíblia. Então, assim, você não vai ter, porque se tivesse, não precisava mandar Jesus. Jesus não precisava ter morrido, né? Não precisava nada disso. Ele não precisava nem ter vindo aqui. Ele largou tudo, todo o trono, toda a majestade, todo não sei o que, para se tornar humano, para que a gente pudesse ter o acesso. E a gente... Ele cumpriu a lei, né? A referência. Né? Ele cumpriu a lei, ele pagou o preço, né? E ele agora não tem... Ninguém hoje tem motivo de falar assim, ó, eu sou indigno de chegar até Deus porque o meu pecado é imperdoável. Ninguém pode falar isso depois que Cristo veio. Todo mundo precisa... todo mundo sabe que por causa de Jesus, qualquer um pode chegar ao coração de Deus, né? Pode conversar, pode ser um com o Pai. Não estou falando que você não, eu estou falando que Deus, a gente não tem acesso se não for através de Jesus. Né? Mas a nosso inconsciente coletivo, a gente pega e passa por cima de Jesus para poder tentar chegar até Deus, e aí essa tentativa de chegar a Deus... Invalidar o que Jesus fez, né? Porque, na verdade, se você... Invalidar o que Jesus fez. Isso, se você passa por... Isso, se você passa por Jesus, você chega, ok? Você chega a Deus, porque chegar a Jesus é ter acesso a Deus. Porém, o teu relacionamento é com Jesus. É difícil. E hoje, hoje não é... Nosso relacionamento, que eu entendo, é com o Espírito Santo. Não, mas aí é uma outra... Eu estou falando sobre a apresentação do homem aqui, de Jesus aqui. Quando ele foi, ele disse, deixo-vos meu Espírito. Então, assim, mas a gente, esse Espírito é dele, é ele, que ainda vive entre nós. Entende? Então, o acesso, a referência é Jesus. Quem a gente precisa seguir os passos é de Jesus. Ele é o exemplo, né? Como homem, ser humano. Agora, ele, o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só, né? É o mesmo Espírito, né? Sim. Mas é isso que a gente precisa compreender. É entender daquele pelo qual é o caminho. Se eu não entender o caminho, eu não chego lá. Se eu ignorar o caminho, eu não chego lá. Não chega mesmo. Entendi. E aí, outro dia, foi muito interessante que cara, e essa coisa engraçada, né? Uma música que vai te despertando, e o próprio Novo Testamento todo te indica. Mas ele não é a nova aliança. Ele veio viver a nova aliança. A nova aliança começou a partir da vida de Jesus aqui. Mas da morte, né? Hã? Da morte dele. Sim, mas o processo começou quando ele veio aqui. Ele já veio para trazer para a gente a ideia da nova aliança. Ele viveu a velha aliança, cumpriu a velha aliança, para que a nova aliança, quando a ressurreição dele, nos desse essa... Peraí, a entrega
A gente foi óbvio, na hora que ele partiu, ele deixou o Espírito conosco. Ele entregou isso para a gente. Mas, assim, ele veio mostrar como é que vive na nova aliança. Eu não tenho dúvida disso, porque o que é a nova aliança para mim? Não é que tudo está pronto? Como é que Jesus vivia aqui? Não tem pão, não tem. Já está pronto, meu filho. Ó, Senhor, aqui. E a nova aliança não é porque está pronto. Então, ele é prática, né? Como é que fica? Ele é a prática, é o verbo que se fez carne, né? Isso. E aí, a gente, se a nova aliança é concepção de que está tudo pronto, quando você vai olhar Jesus, ele vivia dessa forma. Ele agradecia. Como é que a gente faz na nova aliança? A gente agradece. Porque a gente entende que já está pronto. Né? É isso que a nova aliança vem ensinar. Então, tá, eu olho para a nova aliança, como eu me comporto hoje, é como eu vejo Jesus se comportar naquela época. Ele veio, aí tem vários, né? Ele veio para cumprir um negócio, para liberar a gente, para até viver a nova aliança. Com certeza. Mas a ideia aqui é da gente trazer esse personagem como realmente centro da nossa vida. Por isso é que ele falou, né, no grito de Deus, o cristianismo é a minha marca. Não é qualquer outra placa, nenhuma outra placa vai trazer a minha marca, mas aqueles que seguem a Cristo, o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão vai entender o que eu vim fazer aqui, quem eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem muita gente buscando verdade, sei lá onde, né? Ô, Rose, o Emerson, meu marido, foi outro dia à igreja, ele me veio com uma música que ele achou muito bonita, né? Aí me trouxe a música. Olha essa música. Aí a música falava de um trecho de Joel que estava esperando a promessa, que tem que vir um avivamento, enche-nos, estamos aqui, mostrando, eu estou aqui, como se ele não estivesse vendo a gente, né? Venha, como se partisse dele o avivamento. Aí eu pensei, Emerson, essa é mais uma música, mais do mesmo. Todas têm essa mesma melodia e esse mesmo apelo. Vocês estão esperando, eles estão esperando ainda um Jesus que já veio, gente. Joel, ele não tinha vindo, Jesus ainda não tinha vindo no tempo de Joel. A gente já viveu esse avivamento, ele vai acontecer a partir do momento que a gente quiser nascer de novo. E é individual, é de cada um. A partir do momento que a gente quiser morrer, que a gente quiser nascer, que a gente tiver um relacionamento de vida, né? Aí não adianta ficar orando e cantando essas músicas que não vai vir de fora, gente. Já aconteceu, já está consumado, né? Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Ele não tem que fazer mais nada. Agora somos nós que temos que nos unir a essa verdade. Então, né? E uma coisa que a gente percebe é que a gente também, né, ficou muito tempo, e tem muita gente ainda longe dessa nova aliança, porque está ignorando Jesus. Porque só ele pode nos mostrar como é que vive a nova aliança. Invalidando o sacrifício que ele fez. Sim. Né? E, na verdade, assim, né, ele deu a vida desde que ele chegou. Ele veio para essa missão, ele foi jovem, ele foi criança, mas ele focou na missão dele. Ele abriu mão de todas as coisas para ele, por amor, né? Então, assim, hoje eu estava... Hoje não, essa semana eu estava conversando com... Ele nem é senhor e nem é jovem. E ele estava falando para mim, ele falou, cara, eu cheguei... Ele não me chamou de cara, não. Eu estou falando. Ele falou assim, eu ouvi na igreja...
E aí eu lembrei logo de você, que eles estavam falando, você precisa esperar, Deus vai te dar. Ele vai te dar, você precisa ficar firme, esperar no Senhor que Ele vai te dar. E não sei o que, aí ele ficou assim, cara, o tempo todo eles trazem essa coisa, né, para gente, da gente ter que esperar. Eu falei, cara, à medida em que você espera, você não faz. Ah, mas não é para ser, não é para fazer. Não, você precisa ser para que você possa vivenciar o que tem para ser vivido. Mas o ser é fazer também. Né? O ser não é agir. Então, aí eu peguei e falei para ele, ok, então vamos lá. Aí eu peguei um livro, coloquei no meu colo e falei assim, ok, esse livro é teu. Eu trouxe para você. Mas enquanto você não pega, ele está onde? Ele está contigo. Ok? Mas ele deixou de ser seu? Não. Ok, ele está aqui. E aí? Você vai ficar aí esperando? Ele está aqui. Você só pode pegar ele aqui. Você só pode ter ele a partir daqui. Aí ele ficou assim, olhando. Eu falei, o que você tem que fazer? Ele... Mas a igreja manda a gente ficar esperando. Eu falei, você vai ficar esperando? Você não vai pegar o que é seu? Aí eu fiz um exercício de aquele que eu quero fazer com a Carol, que eu não posso dizer o segredo, porque senão... E aí eu fiz um exercício, né, dessa coisa de você saber até que ponto você está se sentindo merecedor de vivenciar essa história. E até que ponto você, né? Porque, assim, quando a gente faz esse exercício, a gente mostra que a pessoa chega diante daquilo que é dela e ela não sabe direito o que fazer. E é a mesma... Por quê? Porque a gente acha que não está ao nosso alcance. Então, assim, quando você começa... Cara, começa a ler o Novo Testamento com essa visão, sendo apresentado a Jesus. Você vai começar a ver que Jesus, o tempo todo, ele ensinou a viver a nova aliança. E pode alguém falar que não, que foi depois. Dane-se, eu estou vendo ele me mostrar. Eu estou vendo ele dizer... que é pão, meu filho, tem aqui, né? Ah, você quer ressuscitar? Você quer ser curado? A cura já está aí. E se isso não for nova aliança, eu não sei o que é. Só que era ele mostrando para a gente. O que mais me chama a atenção, assim, nessas coisas, é que ele sempre autorresponsabilizava as pessoas. Ele sempre falava assim, ó, a tua fé te curou. A tua fé te salvou. Seja feita conforme a sua fé. E em outros lugares ele não pôde fazer milagres. Por quê? Porque não tinha fé o suficiente. Então, assim, não tem como a gente não ter interação com esse Deus. Não tem como a gente não viver esse evangelho. Não tem como a gente não tomar para nós a decisão da responsabilidade. Então, quando ele faz isso, ele está mostrando para você o quanto você está alinhado com ele. Porque se você estiver alinhado com ele, você vai alcançar esse troço. Entende? Tem coisa que eu falo assim para ele, ó. Eu ainda não estou pronta para esse negócio aí, não. Eu não acredito tanto assim. É real, né? Eu falo, ixi, esse negócio aí é muito para mim, Senhor. Me ajuda aí, me ajuda a chegar lá. Mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Né? O Renato estava falando outro dia para mim, mas Rose, isso é aquele negócio, né? Você se assume. O Renato estava falando, você se assume, você sabe quem você é, e você não esconde quem você é. Isso é maravilhoso, porque isso também é uma coisa que é a verdade. Então, assim, você tem que andar com a verdade. Você tem que assumir você do jeitinho que você é, para que você consiga ser transformado. Então, a alienação, né, o esconder Jesus de nós, e aí, né, porque você, tudo é, né, chegar a Deus, cara, ele falou muito claramente, você só pode ir lá se você vier até mim.
né? Só, e vindo até a mim, que sou um com ele, é que você vai estar lá. Entende? Não há uma fala de que tem Deus, Jesus, e aí eu vou passar por aqui, vou direto em Deus, sem conhecer Jesus, sem saber de Jesus, e mesmo quando você chega a Jesus, você está com Jesus, nele. Você está nele, por isso você tem ele. Entende? Está confuso? Não, É muito claro. Muito claro, né? Da mesma forma. Alguma pergunta? Quando você fala que você vai nele, você está com ele. É da mesma forma que quando as pessoas se sentem culpadas, ou que fez um pecado, e chega diante de Deus e fala assim, ou o acusador, porque o acusador chega a Deus, né? Uhum. Você vê, tem ideia, olha como que esse negócio é. O acusador chega a Deus. E muitos de nós ainda não chegou a Deus. E o diabo tem acesso direto a ele. E aí ele vai acusar. Ele tem outra dimensão. Ele vai acusar o cara. Você está vendo? Falando de tal, ele fez isso. Sabe o que Deus fala para o diabo? Eu não vejo, Renan. Então. Eu vejo Jesus. Exatamente. Quando nós somos a humanidade, ele vê Cristo, então ele vê o que? O sacrifício dele já cumprido, então ele não tem pecado. Pois é. Então, eu ia falar exatamente assim, esse negócio aí, porque tanto essa nossa relação, não é a nossa relação, mas a relação de Jesus, que quando Jesus olha, ele não vê a gente, ele vê Jesus. E se você estiver aliançado com Jesus, se você estiver em unidade com Jesus, acabou o seu problema. O pecado não tem mais domínio sobre você, a pobreza, a escassez. O pecado significa errar o alvo. Quem é o alvo? Jesus. Então, se você acertou o alvo, que pecado pode ter? Né? É isso. Jesus é o alvo. Então, por isso que tem a palavra pecado é um negócio louco para te deixar bem longe da realidade. Né? Então, Jesus é o alvo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ele é o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você não tem como você viver o banquete que tem para você. Ficou muito claro, né? Ficou tudo muito mastigadinho, né? Aham. Olha, hoje eu estava conversando com Deus, né? E aí, posso falar ou tem alguém que quer falar na minha frente? Pode falar. Fala, Carol, fala. Não, deixa eu falar. Fala. Então, hoje eu estava conversando, andando, meditando e conversando com Deus. E aí teve uma hora que eu falei, ai, meu Deus, eu tô com tanta dúvida. Aí, o que eu faria? O que o senhor faria? Aí ele falou para mim, isso é porque você ainda tem a mente que está dividida. Não é mais o meu pensamento ou o seu pensamento, é um pensamento só. Que legal. Falou isso para mim, né? Aí eu levei um choque de realidade, né? E aí ele foi me mostrando, né? Assim, conversando e tudo. E essa profunda... Quanto mais você se expõe, mais você expõe a sua alma, o seu ser a essa sabedoria, mais você fica, mais você tem conhecimento, mais você abre a mente, né? E assim, é o que você falou, tem que ir com verdade mesmo, porque você vai ouvir essas coisas, você vai encarar e você vai ver que é por aí. E só assim, com essa verdade, que você vai ter acesso às verdades que são libertadoras, né? Isso. E é muito bom, porque Jesus já veio para cobrir todas as nossas fraquezas mesmo, né? Todas as nossas dificuldades. Que bom que a gente não precisa ser tão perfeito, porque ele já é, né?
Porque quem é perfeito é ele, né? Aham, exatamente. Fala, Carol. Ah, não. Quem é perfeito é ele. Eu fiquei pensando também nisso, porque se Deus vê a gente, não vê a gente, mas vê Jesus na gente, se a gente vê Jesus no outro, é muito mais fácil de amar o outro também, né? Nossa. Então, aí isso é ser o amor de Jesus também. Você vê o outro como Jesus, em vez de ver o outro e ver como Deus vê a gente, né? E aí fica muito mais fácil de amar. É o amor ao próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. Entendeu? Isso é a verdadeira essência do amar ao próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama a ti mesmo, na realidade você está amando Jesus que existe em você. Então, se você é o próximo, você vê o Jesus lá, não tem como você não amar, porque a essência é a mesma. Exato. Olha só, me veio um negócio aqui bem interessante também. Olha que doideira, né? Porque, assim, a gente tem ele como intermediário, né? Como aquele que veio, intermediário de Deus, né? A gente fala com ele, a gente vem a ele, e aí, estando nele, aqui estamos, né? Em conexão com o Pai e tal. E aí, então, essa ideia de ter um intermédio, né? Criou-se essa ideia, e aí começaram a fazer as imagens, né? As imagens de Maria, de não sei quem, de vários outros, para que você... Olha que doido, gente. Aí a gente tem essa consciência de que tem que ir alguém, mas aí a igreja protestante pega e aí briga com isso, não sei o que, é Jesus. Mas afasta Jesus da gente. Porque não apresenta a pessoa de Jesus e nem a importância que você tem de se alinhar com Jesus. Passa por cima do sacrifício dele, como se não fosse, né? Começa a ter uma relação com... Acredita que pode ter uma relação com Deus sem passar por ele. Gente, isso é muito sério. Não é? Quantas vezes eu fiz isso inconsciente, né? Uma vez até a Cíntia fez um vídeo comigo, que a Cíntia veio toda confusa. Moça, eu acho que eu estou pecando contra Jesus, eu fico falando de Deus, e aí eu não olho para Jesus, não enxergo Jesus. E a gente fez uma... E aí a gente ligou, e eu falei, peraí, vamos ligar isso aqui, vamos gravar esse negócio aí. Ela estava tendo um insight desse lance. Então, assim, briga com eles, porque eles têm a imagem, né, de pedra, de não sei lá, mas pega Jesus e esconde da gente. Né? Eu vou direto ao Pai. Não vai, não. Você tem que ir a Jesus. Não vai direto ao Pai. Você tem que passar por Jesus. A diferença é que o Verbo se fez carne, viveu entre nós, deixou o testemunho, deixou rastro, deixou as coisas que a gente pode imitar, e o outro é de barro. Não tem diferença. Né? Eu acho que essa é a grande... acho que é a grande questão das religiões em geral. Não importa seja qual for a religião. Ela tá eu acho que a religião afasta justamente por causa disso, porque invalida, né, esse sacrifício. Ela quer ser uma ponte, mas sendo que a ponte é Jesus. Então, aí, ao invés de apresentar Jesus, né, vamos nos tornar discípulos de Jesus, aí apresenta o pastor, apresenta a igreja, apresenta sei lá o quê. Eu não estou falando só disso, não, gente. Todas as placas. Né? Apresenta o líder religioso e não apresenta... E eu fico imaginando, meu Deus, se eu tiver... Graças a Deus, eu comecei a chamá-lo de mestre.
porque eu via na Bíblia que ele era mestre, né? Que ele ensinava os discípulos, e eu comecei a querer aprender. E eu falei, cara, então foi por isso que eu dei passos largos. Foi por isso que eu consegui o que eu consegui. Porque, graças a Deus, eu coloquei ele como meu mestre. Senhor, fala comigo. Ah, mas é através do Espírito. O Espírito era dele. Ele deixou como herança. Então, assim, eu caí, mas não caí, né? Nessa conversa de que eu tenho que passar por fulano ou por cicrano, não, era direto com Jesus. Então, assim, qual é a... Outro dia eu estava conversando, estava vindo de carro, na verdade, cara, e eu ouvi assim, eu estava ouvindo Jesus e eu ouvi uma voz tão maravilhosa falando assim para mim, fica um pouco mais comigo. E aí eu falei, falei, uau! Uhum. E vinha, sabe? Cara, eu venho, parece que só eu tô de carro, só eu tô passando na rua, sabe? Parece que não tem mais ninguém, parece que o mundo... Eu não tô nesse mundo, sabe? E aí eu falei, também quero ficar um pouco mais contigo. E aí essa apresentação, essa conexão com essa pessoa chamada Jesus, né? E que não pode ser passada, não pode ser atropelada, não pode, porque você não vai a canto nenhum se você não tiver em comunhão com ele. Se você não passar por ele. Se você não chamar ele para, Senhor, eu quero te conhecer. Cara, eu fiz isso. Tem a sua conexão da internet também. Se você não chamar para ter essa comunhão com ele. Porque ele é o caminho. E sabe o que eu tenho para mim também? É que, assim, a religião apresenta isso de uma forma tão mecânica. Ah, você tem que aceitar Jesus, como se Jesus tivesse que ser aceito e não a gente, né? Uhum. Começa por aí. Você tem que aceitar. Aí você acha que você simplesmente aceitou, levantou a mão, e isso é o suficiente. Quer dizer, é assim, é tão mecânico e tão superficial isso. A proposta nunca foi essa. É para você se tornar um. E para você se tornar um, exige um mergulho, né? Um mergulho profundo. Existe um conhecimento da pessoa. Você precisa mergulhar profundamente. Não é você aceitei e tá. E assim, como é que você vai se tornar um com alguém se você simplesmente, né? Acha que só isso e deixa eu viver todo o resto diferente. Não tem como, isso é muito falso, né? Muito fake. É muito fast food, né? Tipo assim, muito religioso. Vou levantar e tá tudo bem. Claro que isso é o meu primeiro passo, né? Mas se o coração não estiver aberto assim para você mergulhar de corpo e alma, não vai haver uma transformação. Não vai. E o batismo, ele né? E a palavra batismo, ela é aquela coisa repetida, né? O Renato, um dia, acho que foi na coisa também que ele falou. Então, aí você mergulha um tanto, e depois você mergulha mais profundo, aí depois você mergulha mais profundo. É um processo contínuo a palavra batismo. E aí decidiram que ia ser uma vez só, que ia trazer para a gente que seria uma coisa só, um ato só, porque dava muito trabalho. Ficava mais simples fazendo isso, né? E aí, uma hora, eles pegam e falam de Jesus, outra hora eles se remetem a Deus diretamente, faz essa lambança toda, quando que a seta, o caminho é Jesus. E é nele que a gente vai ter todas as outras coisas. Porque é nele que está a unidade com o Pai. É nele
que está a unidade de contato. Cara, isso é muito legal. Eu estava com esse negócio assim, sabe? Eu querendo falar com a Carol, eu falei, então deixa eu. Aí eu fiquei, caraca, é muito doido isso. Cara, lógico, vai ter gente que se vê aí vai me xingar. Tá bem. Eu deixo que é seu com você, fico feliz porque é meu. Eu me libero de você, libero você de mim com gratidão e honra. Mas, assim, eu entendo que é muito doido a gente entender isso, mas essa, cara, essa é a verdade. A primeira coisa que eu acho que a religião faz, que é uma armadilha, é dizer assim, Jesus, ele é o único perfeito, então tipo assim, deixa ele ser perfeito, eu vou ser do meu jeito. Deixa eu continuar daqui e fazendo o que... Porque eu sou imperfeito, pecador mesmo, então deixa Jesus lá no altar dele. Cara, mas ele não falou que tem que ser assim. Ele falou que a gente tinha que ser cada vez mais parecido com ele, né? Seja perfeito, porque eu sou perfeito. Cara, e ele falou que isso é possível. Ele não disse, né? Ele disse que através dele isso seria possível, né? E assim, a religião deixa esse caminho muito distante da realidade do dia a dia, né? Porque a religião não prega o dia a dia, né? Prega muito mais o culto, a liturgia, aquela coisa mecânica, né? Do que o negócio diário, né? De corpo e alma mesmo, né? E como as pessoas precisam de referência, porque você vê a internet hoje, as pessoas adoram saber como que o outro vive, como que é a rotina, como que tudo que a pessoa faz, porque elas precisam de referência. Nossa, sua vida parece tão legal, me mostra, eu quero saber tudo que você faz. O que você faz de manhã, como que você acorda, como que você treina, não sei o que você come. Porque as pessoas precisam de referência. E Jesus é essa referência, né? Então, por isso que quando a gente busca conhecer como ele viveu e ter essa referência, a gente não precisa ficar buscando no outro, sabe? E daí a gente tem a referência para tudo que a gente precisa. Para todos os pontos da nossa vida, né? É muito legal, cara. Eu falei, uau, como que a gente... E assim, cara, como que isso vai... Como que as pessoas vão estar entendendo isso, né? Porque não foi para a gente colocado dessa forma, né? E parece que Jesus só serve para o sacrifício. Só serviu para ir para a cruz. Assim mesmo, né? Ficou pela metade, porque eu tenho que fazer... Outro dia eu estava vendo uma entrevista de uma pastora, e dois, né, estavam conversando, e aí eles falando, né? Nossa, a gente rala pra caramba para poder, né, levar a gente para a igreja, para não sei quem, agora esses caras ficam aí fazendo tudo errado, e aí eu fiquei olhando, falei, cruz, credo. A gente rala pra caramba. Sabe? É uma coisa assim, dizendo mesmo, Jesus, olha o que você fez. Não é o suficiente. A gente, é como se a gente, né, as pessoas se colocam como se elas fossem um escravozinho mesmo, tem que colocar o máximo lá dentro, porque é uma competição, é um negócio que sabe, tem que encher, né? É um negócio mesmo. É um negócio. Fora que é um negócio mesmo, né? Porque é disfarçado de bondade, disfarçado de que eu estou preocupado com você, mas, na verdade, a gente sabe que muito é preocupado mesmo com quantidade, com número, né, com o dízimo, né, com esse tipo de coisa que a gente sabe que é verdade, né? Não é porque tá tão preocupado com o outro assim. Tanto é que se o outro não fizer exatamente igual, ele pode ser expulso, ele pode ser excluído, ele pode ser, né? Não aceito. É uma doideira, né? Gente, assim... Sabe, muitas vezes eu penso também que quem não conhece o Evangelho não se sente atraído por esse tipo de coisa.
Porque isso é muito vazio, é muito superficial, né? As pessoas estão sedentas de amor, de amor de verdade, né? Que a gente não vê no mundo o amor de verdade. Só com Deus mesmo, né? Mas só olha, com Jesus. O que a Carol falou é verdade. Eles precisam de uma referência. Então, quando Sim. não se tem nenhuma, eles vão atrás de qualquer um. Né? Porque há uma necessidade. A nossa alma busca isso. Nós fomos feitos para Deus. Né? E aí ele traz uma referência para a gente, e essa referência ela é simplesmente escondida. Descartada. Ou distorcida. Distorcer, eu acho que é mais distorcido. Distorcida. É totalmente distorcido. Então, a nossa percepção para essa referência que a gente tanto busca, fica muito, muito difícil que ele seja referência. Porque, eu vou direto para Deus, não vai. Você vai, se você quiser ir, você vai ter que passar por Jesus. E para passar por Jesus, você vai ter que conhecer Jesus. E é engraçado que se usa o nome de Jesus como se fosse uma mágica, né? Mágica. Eu vou falar no final eu falo o nome de Jesus e tá tudo bem. Tá tudo certo. Desconsiderou ele o tempo inteiro. Aí quando vai no final bota o nome dele como se fosse só isso que ia validar. Quantas pessoas... E tem uma passagem na Bíblia que fala que tinha uns caras querendo expulsar em nome de Jesus e não saiu o diabo de jeito nenhum. Porque eles falavam no nome de Jesus, mas eles não viviam o nome de Jesus. Eles falam o nome de Jesus como se falar simplesmente fosse a única coisa, né? O suficiente você falar não, é muito mais profundo. E teve gente que tentou usar o nome de Jesus e não adiantou. Sim. Porque não é só falar. Exatamente. Eu queria que a gente lesse o Colossenses 2:10, quem está? É 2:10? 2:10. Colossenses. 2:10. Carta de Paulo, né? 10. Só 10? 2, versículo 10. E estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Estás completo em quem? Nele. Só aquilo que a Carol falou. Nele tem todas as referências que a gente quiser buscar, que a gente precisa buscar. Então, a gente só vai estar se sentindo completo nele. E aí entra uma realidade que está entre nós, uma realidade, né? Um fato. Contra fatos não há argumentos. Então, como que pode tantos evangélicos estarem com suas vidas arrebentadas, incompletos? Não é, né? Eu estou falando disso porque foi daí que eu vim. Como eles podem, e os que eu atendo está desse jeito também. Então, como é que pode eles estarem assim, estarem incompletos, infelizes? Então, peraí, tem alguma coisa errada aí. Porque é nele que a gente está completo. Né? E como que a gente vê tanta queixa, tanta ausência de shalom, né? Tanta necessidade de campanhas, de não sei o quê, para conseguir, de trabalho. Tanto sacrifício, tanta luta. Né? Eu tenho que ralar para colocar gente na igreja. O quê? Insatisfeito, porque o outro lá é charlatão e aí ele está fazendo muita coisa. Gente, nada disso mais importa. Porque eu estou completo nele. Não tem como você sentir falta de alguma coisa. Então a pergunta é, será que a gente, vivendo uma vida cheia de problemas, escravo do dinheiro, porque essa semana eu disse,
Olha, a gente não vai querer nada com alguém que é escravo do dinheiro. Né? Sabemos que vocês vendem a alma para ter dinheiro. E a gente não quer isso. Porque nós não somos escravos do dinheiro, nós somos livres. Vivemos uma vida, nós somos completos nele. Né? Então, assim, será que você está conseguindo dizer isso para você? Eu lembrei, desculpa, eu lembrei de algumas conversas que a gente teve, que você me ensinou sobre, eu passei por isso para que você não tenha que passar. Então, esse sacrifício, essa dificuldade, essa vida de andar por aí, né, tendo que viver essa dificuldade, sei lá, como que as pessoas veem que Jesus fez. Eles falam como se Jesus tivesse vivido uma vida de sofrimento para mostrar o amor de Deus. Então, mesmo se for isso, ele já viveu para que você não tenha que viver. Então, você não precisa viver isso. Exato. Porque isso nem é real. Eu vivi por causa da minha crença. Eu vivi pela forma como eu me aliancei. Rose, Sabe? Eu lembrei, hoje eu conversando, Deus falou uma coisa muito forte para mim que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu falei assim, Senhor, em algum momento eu já achei que era injustiça nascer num lugar onde as coisas são fáceis para você e isso que é o que o mundo bota na nossa mente. E nascer em outro lugar onde as coisas são difíceis para você. Sabe o que ele falou para mim? Para se manter num lugar fácil, tem que ter fé. E para se manter num lugar difícil, também tem que ter muita fé para isso. Você tem que realmente que você só recebe, só merece aquilo, só tem aquilo para você, que Deus não é bom. Porque o natural é prosperar em todos os sentidos. Esse que é o natural. Quando a gente está bloqueando isso, tem que ter muita fé contrária para que isso não aconteça. Porque imagina você bloquear a prosperidade que é natural. Isso. Né? Prosperidade em todos os sentidos, né? No sentido de você crescer espiritualmente, de você crescer emocionalmente, de você crescer, né? Isso é prosperidade, né? Em todos os sentidos. E aí, para você bloquear isso, você tem que ter muita fé de que você é um desgraçado mesmo. Então precisa de fé para os dois. Precisa de fé. Tanto para você se manter, sabe? Porque para você se manter no crescimento, você também precisa de fé. Sim. Você tem que sempre acreditar. Porque é muito fácil também você cair e estagnar e voltar, né? É muito fácil. Então, você precisa de fé. Sempre vai precisar, né? Sim. Mas, cara, tudo é com fé, né? Tá tudo aqui dentro. E a gente tem o tempo inteiro escolha de se manter naquela mesma fé ou transformar a mente. Realmente. Escolha, né? Tudo dá errado para mim. Eu sou muito azarada. Eu já imaginei que não ia dar certo. Estava pensando nisso hoje. Hoje eu tava com pressa, estava meio ansiosa e começou. Mesmo depois que passou, assim, começou a dar umas coisinhas erradas. Tipo, sabe quando... o celular desligou na hora que eu tava com pressa, não sei o quê. E daí eu comecei a estranhar. E as pessoas geralmente acham isso normal. Nossa, quando eu tô atrasado, tudo dá errado. Eu comecei a achar estranho. Falei, nossa, o que eu tô acreditando que as coisas tá assim? Porque geralmente quando eu tô normal, hoje em dia as coisas fluem assim, que parece brincadeira. Tipo, nossa... Eu tava falando, chegou o ônibus, eu tava saindo, o ônibus estava chegando, não sei o quê. É uma sincronicidade atrás da outra. E quando não tá assim, eu já falo, peraí, que tá errado? Não é normal. Não é assim a vida, não. Exatamente. Então, esse é o conhecimento que em Jesus, nele, eu me sinto completo. Né? Essa é a vida que nele acontece. Então que a gente possa estar olhando para isso
e vivenciando isso, prestando atenção, gente, é um manancial de ensinamento o tempo todo quando a gente olha para ele. É um manancial de ensinamento. Então, não dá para ir a Deus sem ele. É uma ilusão essa história aí. É uma ilusão. Você está só falando, ai, Deus, só. Porque ele nem te enxerga. Ele enxerga Jesus. E aí, se tu não tiver em Jesus, aí que está formado, né? Até a inteligência artificial. Perguntaram. Olha, mas... Te mandei um vídeo. Né? A inteligência artificial perguntando quem que você seguiria. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É muito interessante. E isso que você trouxe hoje foi uma resposta para mim, porque essa semana eu estava pensando, porque eu tinha muito costume de falar Deus, e a gente fala que a gente é cristão, e daí eu falei, por que eu perguntei para Deus, falei, por que eu tenho tanta dificuldade de quando eu falo, eu não falo Jesus? Olha! E eu fiquei tentando, eu falei, eu quero entender por que isso está acontecendo comigo e por que eu estou me questionando isso. Uhum. Então, isso que você trouxe foi a resposta, sabe? Porque eu tava me recondicionando para falar. E daí também por tudo que aconteceu comigo lá, né? Porque a referência do Jesus que me distorceram. Aí eu comecei a reparar nisso essa semana mesmo. E falar do nome dele, falar com ele, falar diretamente. Antes eu falava, Deus, vem. Comecei a prestar atenção, mas me questionando por quê e por que eu estava questionando isso. Olha então, só que doido. Tudo isso e assim, eu com esse troço borbulhando na minha cabeça e tudo a gente fala, né? O Márcio fala assim, não sei como vocês têm tanta coisa para estar falando, né? Eu estou querendo falar com a Carol, né? E aí, olha, veio com resposta, né? Eu não tenho dúvidas nenhuma. Rose, o Arthur hoje não, ele tem sempre falado assim, né? Mamãe, Jesus me fez dócil, amável. Ele começou a falar amável. Ele fez todas as pessoas assim, né? Sim, filho, ele fez todo mundo assim. Mamãe, Jesus te fez fabulosa. Você tem que ver ele na hora de almoçar, né? Assim, ele, vamos orar. Querido Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada pela família, muito obrigada pela vida, né, mamãe? Ai, gente, muito bonitinho ele. Tá lindo falando essas coisas. Então, tá maravilhoso. O texto hoje foi Colossenses 2:10. E assim, eu convido para que comece, leia todo o Novo Testamento está te apresentando Jesus, mas Colossenses 2:10 fala muito forte sobre isso, né? Sobre a pessoa, a necessidade que a gente tem de trazer essa pessoa para estar no convívio com a gente. Então, é muito interessante. É cristocêntrico o Novo Testamento. Então, que a gente possa olhar para isso e dar para ele. O Velho também. E o pior é que o Velho Testamento também é cristocêntrico. Mas lá tá mais difícil, tanto é que ele teve... Tá mais disfarçado, né? Tá mais disfarçado. A gente só entende ele porque ele veio e aí você começa a entender o Velho Testamento que ele está. Mas, assim, o Novo Testamento, Colossenses, leia Colossenses todo, né? Com essa visão, né, de ser apresentado a Jesus e saber de que é ele. E você não está menosprezando Deus, porque é ele está no Pai, né? Não existe. O Pai nem te enxerga, ele enxerga ele. Então, a seta é para ele. Não dá bobeira agora. Vamos lá. Então, leia Colossenses para a gente ver o quanto está rico nesse sentido, cara. É muito forte.
Mas que isso, tá bom? Acabou. Tá bom. Quando você falou isso de ver ele, mas é muito igual os pais fazem, né? Ai, vi uma criança, nossa, lembrei do meu filho. Deve ser depois. Aham. Lembrei do meu filho, exatamente. Nossa, igualzinho. Não vê a criança, que vê o fazia filho. quando era criança. Ah, então, e que a gente possa estar compartilhando cada vez mais, pedindo sabedoria a Deus. Obrigada por mais uma noite, por mais uma night na sexta-feira. Yeah. E estamos te esperando aqui, dona Carla. Cara, venha visitar a gente, quero te conhecer. Pessoalmente. Ouviu? Ouviu, Carla? Ouviu? Não sai não, quero tirar uma foto da gente. Ah, tirou a foto. Ah, ele quer tirar uma foto. Eu também. Eu quero sim, com certeza eu vou nas férias do Arthur. Então, ouviu, vem, Carol? nossa, a gente vai dar essa... Mais uma tagarela para se unir aí a vocês. Sim, por favor. Tá ótimo. O Márcio vai sair correndo. O Márcio vai sair correndo, porque ele já não aguenta vocês duas. Aí vai chegar a gente vai ter que pegar a senha. Deixa que eu falo agora. Nossa, a gente nem vai dormir. Se juntar o Renato, ó. Se juntar o Renato, então, também, que fala a beça também. Eu tô quietinho. Tá, mas se te der a oportunidade, você fala pra caramba. Tirou a foto? Não, tô esperando você. Não, tira. Quero tirar uma foto da gente. Vamos lá. Da TV, assim. Tirou. Aí fica todo mundo. Vou Tá postar bom, lá meu na bem. minha rede social. Feliz. Rose, eu tô querendo ir em junho, né? Julho. Começo de... nas férias do Arthur. Bora já! Tá bem. Agora já. Venha com o casaco, hein? Eu vou. Venha com o casaco. Se precisar, a gente empresta. Tá quantos graus aí? Tá quantos graus? Hoje? Ah, tá calor. Aí fora. Tá Mas 18. Tá atípico. Tá 18 e para a semana que vem tem previsão de 6. Uau! Uau! Vai chover. Muito bom. Vai estar uma delícia. Tá 17 graus. Tá clima de montanha, tá uma delícia. 17 tá louco de bom. Tá louco de bom. Louco de bom. Aqui, ó, eu tô de casaquinho, ela Não, tá. lá fora. Não, lá fora tá mais friozinho, né? Tá Lá fora tá- É que aqui venta bastante. Aqui tá 24 graus. Tá Não, bom, então. tá calor. Tá calor. Não, tem a noite lá no Rio, bate 30, Quase pra eles 30 deve e ser tantos. fresquinho, né? Então tá, meu bem. Beijo, tudo de bom. Tchau, gente. Fica com boa semana para vocês. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau.